Olá, gente. Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com subordinada e estamos vendo, já vimos a oração subordinada substantiva subjetiva, que o sujeito está na subordinada. Vimos na aula anterior a oração subordinada substantiva objetiva direta, que o objeto direto que o verbo pede está na subordinada. Ou seja, o verbo pede na oração principal e a resposta é na subordinada. Hoje nós vamos ver a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que é a mesma coisa da objetiva direta. A diferença é que na de hoje nós temos a presença da preposição. Na objetiva direta nós não tínhamos preposição, não temos. Então a principal diferença entre objetiva direta e objetiva indireta é a preposição. Principal não, única diferença, porque funciona da mesma forma. Então, a diferença é essa, tá? Então, a substantiva objetiva indireta é aquela que funciona como objeto indireto da oração principal. Explicando o objeto direto na última aula, eu vou repetir. Objeto é aquilo que completa o sentido do verbo, aquilo que o verbo pede. Peguei a caneta. Peguei. O que ou quem é a pergunta que se faz ao verbo para obter o objeto. A caneta é o objeto do verbo, é o que completa o sentido do verbo. A caneta é o objeto direto, porque a não é preposição, a é artigo. Então, aí eu tenho um objeto direto. Se eu tivesse, gosto de Maria. Gosto é o verbo. Eu faço a pergunta para o verbo. Gosto de que ou de quem? De Maria. Maria é o objeto desse verbo. Mas entre o verbo e o objeto existe uma preposição de. Se existe a preposição de, eu tenho um objeto aí indireto, né? Tem um objeto indireto por conta da preposição, certo? Então vamos lá. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Ninguém desconfiava de é a oração principal. Que o plano fracassasse é a oração subordinada. O verbo da oração principal é desconfiava. Quem desconfia, desconfia de alguém ou de alguma coisa, né? Qual é a pergunta que deve ser feita? O que ou quem? Então, de que ou de quem se desconfiava? Desconfiava de quê? De que o plano fracassasse. A resposta para a pergunta do verbo está na subordinada, logo eu tenho um objeto aí. Mas esse objeto é direto ou indireto? Como é que eu sei? Por causa desse de, que é a preposição. Então, isso indica que é objeto indireto. Bom, as substantivas objetivas indiretas são aquelas que funcionam como objeto indireto da oração principal. Classificação: oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por enquanto, eu não vou trabalhar com redução de infinitivo. Vamos deixar só até indireta a classificação, tá? Lá na frente, a gente vai voltar para isso e vamos ver o que é essa reduzida de infinitivo, tá? Bom, essa parte de baixo não é necessária para a gente, porque já é completiva nominal e a gente não viu completiva nominal ainda. Eu só quero que vocês estabeleçam essa diferença na mente de vocês, entre a objetiva direta e a objetiva indireta, que é só a preposição, mas o sentido delas é a mesma. Quando a gente estava vendo a subjetiva, a gente viu que é subjetiva quando o sujeito da oração está na subordinada. A objetiva direta e indireta funciona da mesma forma. O objeto direto ou indireto está na subordinada. E o que diferencia as duas é que uma tem preposição e a outra não, tá? Então, a oração subordinada substantiva objetiva e indireta tem uma estrutura básica da oração. Ela pode ser sujeito mais verbo transitivo indireto, que fica ele necessita de que o ajude, e sujeito mais verbo transitivo direto e indireto, que fica ela informou, que é a oração principal, de que chegava atrasada. Quem informa alguma coisa, de é a preposição, a resposta do verbo está na subordinada. Informou o que? Chegará atrasado. Qual é a diferença desse segundo exemplo aí? Que se eu tivesse ela informou que chegará atrasada, também seria objetiva indireta, porque esse o aí, que na realidade é o sujeito da oração, acaba se tornando uma preposição, tá? Aí fica um artigo preposicionado.
que a gente chama. Então, quando você vê desse jeito, você sabe também que faz parte também da subordinada objetiva indireta, tá? Chamei-o, peguei-o, visitei-a. Fernando obedece aos pais. Quem obedece, obedece a alguém, né? Então, a resposta, aos pais. Objeto indireto, porque aos é preposição, certo? É a junção de dois artigos, a com os. Fica aos, que é a preposição. Então, aí eu tenho uma preposição e tenho... A oração principal é quem obedece. A subordinada obedece... A subordinada é aos pais. Fernando obedece aos pais, certo? João respeita aos pais. Quem respeita, respeita alguém. A resposta, aos pais. Objeto direto. Aí não aí é só para vocês terem a noção do que é objeto, tá? Como eu fiz com o objeto direto e indireto. Não é subordinado ainda não. Bom, o objeto indireto, ele complementa um verbo transitivo indireto através de uma preposição. Para reconhecer o objeto indireto, basta perguntar quem ou o que depois do verbo mais preposição. Mariana gosta de que ou de quem? De sorvete. Olha o dia aí. Do que Marina gosta? De sorvete. Este é o objeto direto. É a mesma coisa que a gente viu na objetiva direta. Só que aqui a gente está tratando de com preposições. Lá a gente não tinha preposições. Aqui nós temos. Então, por isso que o objeto indireto é isso. É o que o verbo pede, o que complementa o verbo, a resposta para a pergunta feita pelo verbo e a presença de preposição. Diferente do objeto direto, que era só a resposta sem preposição alguma. Aqui não. Aqui eu tenho a presença de preposição. Bom, termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo, que isso a gente já viu. Carla gosta de música, todos confiam em você. Gosta de quê? De música. O dia é preposição, todos confiam em quem? Em você. Então, aí a gente tem também um objeto direto, tá? Tá? Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver de oração subordinada. Objetiva indireta. Foquem aí só na objetiva indireta, né? A primeira é subjetiva, não vou falar. Segunda. Eu desejo que você seja aprovado. Esse eu tá em parêntese porque a frase original não tá com eu, é só desejo que você seja aprovado. E aí colocamos o eu em parêntese para vocês, é um sujeito oculto, tá? Desejo que você seja aprovada. Quem deseja, deseja alguma coisa. Deseja o quê? A resposta está onde? Na subordinada. Então, a resposta está na subordinada. E tem uma preposição aí. Não, aí não tem preposição. Então, é objetiva direta, né? Desejo que você seja aprovado. Esse que é a conjunção que liga a principal à subordinada. Olha a outra. Gostaria de que você fosse aprovado. Agora eu tenho verbo, oração principal, gostaria, oração subordinada, de que você fosse aprovado. Pergunta que faz para o verbo, de que, o que ou quem? Gostaria de quê? De que você fosse aprovado. A resposta está na subordinada. E eu tenho uma preposição ali, que é o de. Então, aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, por conta da preposição, tá? Completiva nominal não vimos ainda, predicativa ainda não também. Vamos repassar de cima, que a gente já viu a subjetiva. É urgente que você seja aprovado. Cadê o sujeito dessa oração? Você, né? A oração principal começa e termina onde? É urgente, oração principal. Que você seja aprovado, oração subordinada. Cadê o sujeito? Você. Você tá onde? Na subordinada. Sujeito na subordinada, oração substantiva, subjetiva, oração substantiva, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Então, a oração subordinada, objetiva direta, a gente já definiu. Vamos focar no exemplo mesmo. Os venezuelanos necessitam de que o ajudemos. Oração principal, os venezuelanos necessitam. Oração subordinada, de que o ajudemos. Pergunta feita para o verbo. Verbo necessitar. Necessita de que ou de quem? De que o ajudemos. A resposta na subordinada
com presença de preposição depois do verbo. Objetiva indireta. Mário foi convencido de que errou. Oração principal, Mário foi convencido. Oração subordinada, de que errou. Pergunta feita para o verbo, convencer. Convencido de que ou de quem? Na realidade foi, né? Foi convencido. Aí é uma locução verbal. O principal e o auxiliar. Mário foi convencido de que errou. Mário é o sujeito, né? Mário foi convencido da oração principal. De que errou é a oração subordinada. Foi convencido é uma locução verbal. São dois verbos com sentido de um só. Foi convencido de quê? De que errou. A resposta está na subordinada, logo, objeto. Na subordinada, objetiva. Com a presença de um dia aí, preposição, tá? Vou deixar a atividade do livro aí de vocês de português.